Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Gostaria de dar início ao culto, lendo no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10. Efésios 6, 10. Amém? Todos encontraram? Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Oremos. Soberano e eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor amado, por mais este dia na Tua presença, por essa noite gloriosa na Tua casa de oração. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nesta noite, cada lar aqui sendo representado, Senhor, pelos Teus filhos. Senhor amado, que tudo aquilo que não procede de Ti caia por terra em nome de Jesus, que caia por terra toda tristeza, Senhor amado. Ô Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor, todo desânimo, Senhor, toda frieza espiritual, Senhor querido. Ô Jesus querido, que nós possamos nesta noite, Pai, abrirmos os nossos lábios e rendermos a Ti todo louvor, Senhor, adoração que a Ti é merecida, Pai. Só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, Pai querido. Venha, Senhor, abrir os nossos corações. Venha, Senhor, abrir as nossas mentes, para que nós possamos entender tudo aquilo que será falado nesta noite. Que nós possamos aplicar, Senhor, nossas vidas. Que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, diariamente, Pai. Senhor amado, ser conosco. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha dirigir as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo venha dirigir o culto nesta noite, Senhor amado. E que nós possamos sair daqui alegres, Senhor, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Continua, Pai, ministrando a cada coração, a cada vida, Senhor, aqui nesta noite, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Encontrei você.
Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Santo Deus, aleluia. Nós iremos louvar agora, irmãos, o hino que nós louvamos no domingo, né? Ainda é novo para a igreja, para nós também. Amém? É o livro que está lá na passagem de Isaías 53, o hino, né? Fala sobre a passagem de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado
homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Está vivo aí, amém? Glória a Deus. Vamos orar, sentado mesmo, depois nós vamos já meditar na palavra. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor, nós te louvamos. Louvamos a Ti, Senhor, pelos Teus livramentos. Louvamos a Ti pelo fôlego que respiramos. Neste momento te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Deus, os pecados que cometemos muitas vezes sem a intenção de pecar, mas pecando, Senhor. Nos afastamos de Ti. Pai, que neste momento o Senhor venha perdoar os nossos pecados e venha nos dar, ó Deus, a alegria do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos de pé até aqui, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos sustentou, no nome de Jesus. Amém, amém? Abra sua Bíblia aí, Daniel, ou acompanhe aqui comigo, aqui em cima da tela. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós temos falado às sextas-feiras sobre o livro de Daniel, e nós já meditamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, e hoje nós vamos meditar no capítulo de número 6, uma passagem muito conhecida. Quem sabe quantas vezes eu mesmo aqui não preguei essa mensagem, dizendo, olha, Deus vai tirar você das covas da vida, né? Deus vai tirar você das garras do leão. Mas essa palavra ela nos dá um ensinamento muito grande. Vai além dessa mensagem motivacional. Vai além de uma mensagem motivacional. Ela vai de encontro à nossa necessidade. Amém? Vamos ler? Daniel capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, que eu acho que é isso, né? Sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas, é esse nome. Nome esquisito, né, irmão? Deve pôr governador, sei lá outro nome. Deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas, é isso? Está no ar. Sátrapas, é isso? Satanás quase, né? O nome do cão que colocaram aqui, né, irmão? Por que não falou vereador, sei lá, né, irmão? Comandante, mas esse nome, sátrapas. Vai, irmão, aqui no texto vai quase trazer o nome de Satanás mesmo, você vai ver, fica vendo. Foram junto falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Versículo 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, será jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito, né, ou a lei, e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, para que não
que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que não se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Agora presta atenção. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar aqui a partir de agora. Você precisa entender tudo o que eu vou dizer aqui, para que você entenda que essa mensagem, ela é uma mensagem espiritual, uma mensagem que nos ensina valores e princípios. Então, primeiro eu quero que você preste atenção. Eu vou ler aqui, só são 3 folhas, tá? Dessa vez é só 3 folhas que eu escrevi, tá, irmãos? Vai logo. Então vamos lá. Daniel estava no mundo,
mas não era do mundo. Escute bem. A essa altura, Daniel já servia no Império Babilônico por quase 70 anos. Daniel, quando foi com os seus amigos, Misael, Ananias, ali e Azarias, eles eram mais ou menos adolescentes, entre 13 e 15 anos. E Daniel começou a servir lá no reinado de Nabucodonosor, capítulo 1. Agora, nessa época, Daniel capítulo 1, era o rei Nabucodonosor. Até o capítulo 4, o rei era Nabucodonosor. Reinado número 5, era o neto de Nabucodonosor, Belsazar. E agora, irmãos, o reinado que Daniel já tinha previsto, que ia ser do reinado de Nabucodonosor, agora é do reinado Medo e Persas. Então, eu quero que você entenda isso. Olha só, a essa altura, Daniel já servia no Império Babilônico por quase 70 anos, sem deixar de participar da cultura babilônica, sem ser contaminado por ela. O Daniel da cova dos leões não é mais um jovem. Eu cansei de dizer isso aqui, né, irmão? Que Daniel era jovem quando foi jogar na cova dos leões. Não, já não era tão jovem assim. Ele tinha mais ou menos já 80, 85 anos quando ele foi jogado na cova. Então essa era a idade que Daniel tinha. Então escute. Daniel já não era mais jovem, mas um homem experimentado, que já dera ampla evidência de uma vida reta. Ele e seus amigos faziam parte da cúpula de um império maligno, contexto bastante complicado para se preservar a fé. E ainda assim se mantiveram íntegros, viveram como verdadeiros peregrinos. O peregrino não pode evitar o contato com a cultura por onde passa. Todavia, ele não finca o pé nas coisas daqui, ou seja, do mundo, pois tem os seus olhos bem fixos no alvo, que é Cristo. Então escute, o que eu quero trazer nessa introdução, irmãos? A cultura que a gente vive, hoje a gente vive numa cultura, Brasil, um país que tem os seus valores, os valores da família totalmente invertidos. E a pergunta é, como se envolver nas coisas desta vida e não se sujar? Como é que você pode trabalhar no meio de pessoas ímpias e não se sujar? Como é que você pode lá estar com a família, todo mundo reunido, e ali também não se sujar? Então escute bem, como se envolver nas coisas desta vida e não se sujar? Como participar de uma sociedade tão contrária aos valores bíblicos e se destacar por seu testemunho cristão? A questão não é como sobreviver a este mundo mau, mas como exercer o testemunho fiel, honrando ao nosso Senhor com uma visão bíblica em todas as áreas da vida. Então, como é que eu posso honrar a Deus? Quando eu olho para a Bíblia e eu uso ela como minha regra de fé e prática. Então eu pratico aquilo que está na Bíblia, eu vivo o que está na Bíblia, então eu consigo exercer um testemunho fiel no mundo corrompido. Nós temos inversões de valores. Irmãos, eu fiquei horrorizado. Esses dias atrás, eu tinha saído de casa, eu fui num lugar, e estava uma mulher e um filho numa fila, eu estava numa fila também, e essa mulher estava na frente. Irmãos, a mulher mandou o filho dela calar a boca, o menino tinha uns 9, 10 anos, o menino disparou uma rajada de palavrão. E ela ficou tão sem graça, menino, não fala isso. Menino, não fala assim. Tipo assim, ai, que coisa feia para você falar aqui na rua. Lá dentro de casa você pode falar. E a mulher rindo, irmãos. E a mulher atrás de mim falou assim, nossa, que sem educação. Olha, além de responder a mãe, que se fosse eu já rendia um tapão na boca, já sentia um gosto de sangue. Nesse caso, a mãe passou a mão na cabeça do menino. Não fala assim, menino. Irmão, se é um dos meus filhos, já tinha levado um murro na boca ali mesmo. Então, olha só o nível de sociedade que a gente vive. Então as pessoas estão numa fila de mercado, as pessoas estão numa fila do carro, no trânsito, esperando qualquer deslize seu para ver se você vai cair ou não. Então escute bem. Nossa visão de mundo deve explicitar um testemunho que reflita princípios condizentes com a glória de Deus. O testemunho começa antes da cruz, mas ele não termina se não chegar à cruz. Então escute bem, em cada dardo inflamado do maligno, foi feito o uso de sistemas malignos da cultura, ou seja, do mundo, chamados de mundanismo. Então, irmãos, hoje a gente vê
a ação desta palavra chamada mundanismo agir na sociedade. Então escute bem, irmãos. O Daniel capítulo 1 que nós narramos, primeiro capítulo foi: Daniel narrou a educação babilônica e a mudança de nomes, na intenção de mudar a personalidade dele com outros nomes, nossa identidade. Quem lembra que no primeiro dia que eu falei sobre Daniel, na primeira mensagem que eu falei Daniel 1, eu disse que a primeira coisa que Nabucodonosor queria fazer é tirar a identidade deles lá de Jerusalém e colocar os seus nomes babilônicos, para que eles se esquecessem de onde eles tinham vindo. Irmãos, às vezes você que está aqui, você não nasceu em Bauru, você nasceu em outra cidade, mas você está aqui. Mas vagarosamente você lembra de onde você nasceu. Você lembra de onde você nasceu, de onde você veio. Se você não pode voltar lá, se você não pode estar lá, você lembra lá os valores que você aprendeu nessa cidade onde você morou. Agora você imagina esses adolescentes com 15 anos que a cabeça deles poderiam ser transformadas. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é colocar o nome deles babilônicos, mudar a identidade. E é isso que o diabo tem tentado fazer nessa presente era: mudar a nossa identidade, tirar a sua identidade de cristão e trazer um paralelo com o mundanismo lá fora. Então preste muita atenção. Primeiro, Daniel narrou a educação babilônica e as mudanças na intenção de mudar nomes, de mudar a personalidade deles com outros nomes. Então nós aprendemos sobre o perigo de nos contaminarmos com as pequenas coisas, Exemplo, nossa forma de pensar e agir no mundo. No capítulo 2, Daniel narrou o sonho de Nabucodonosor e a visão que Daniel teve do controle que Deus tem sobre toda a história. Aprendemos que temos que ter uma ótica restrita acerca da minha história individual, que ela não combina com a visão bíblica da grande história da redenção no qual fomos inseridos. Então escute, você que está aqui, você está aqui simplesmente para narrar, para viver um plano de redenção que nos alcançou, para que eu e você fôssemos alcançados por Deus na história e vivermos ela. No capítulo 3, Daniel narrou a história de idolatria forçada aos amigos de Daniel com a ameaça da fornalha. Então nós aprendemos no capítulo 3 o perigo de sucumbir à pressão de ter múltiplas lealdades. Isso quer dizer o que, irmãos? Forma comum de idolatria. Escute, às vezes as pessoas não percebem, principalmente cristãos, não percebem que às vezes estão envolvidos, inseridos em algo que traz idolatria sem perceber. Agora escute, o perigo de expressar a fé sem fidelidade. Então, mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fé, amém ou não? Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém? Então, os amigos de Daniel, como Daniel, tinham fé. Mas como é que eles exercitavam a fé? Quando eles obedeciam a Deus. Então, irmãos, escute bem. No capítulo 4 de Daniel, narrou a história da soberba de Nabucodonosor e a possibilidade de Daniel compactuar em relação ao pecado do seu superior. Se você vai lembrar, Daniel capítulo 4, o rei diz, ele conta para ele o sonho que ele tem, e o rei estava preocupado, sabia que Daniel ia trazer a revelação, a interpretação do sonho, e a preocupação era que Daniel ele não ia mentir para Nabucodonosor. Então Daniel ele foi fiel, irmãos, ali, e contou a Nabucodonosor o que era realmente o sonho que ele tinha sonhado. Então nós aprendemos que não atentar para o perigo da soberba, exemplo, preocupação com a autoestima, é a prova de maturidade espiritual. Por quê? O rei Nabucodonosor estava preocupado com a sua autoestima, perder o seu reinado, perder o trono, e Daniel mostrou para ele que uma vida de soberba procede da ruína. A Bíblia mesmo diz, a soberba procede à ruína. Então escute bem, irmãos, ou procede, à ruína. Então vamos lá. O capítulo 5 que nós meditamos na semana passada, narrou a história de ostentação material e negligência espiritual por parte de Belsazar, neto de Nabucodonosor. Então, nesse capítulo 5, nós aprendemos que o mundo tenta ludibriar-nos com os prazeres dessa vida. O que é que nós falamos semana passada? Investir no aqui e no agora. Então, a sociedade está ensinando para você, olha, você tem que viver aqui, o agora.
eu já vi muito crente colocar em rede social: a vida é muito curta, tenho que curtir agora. Será que só eu? Será que só eu ouvi gente falando assim, ó, a vida é curta demais para você ficar pensando bobagem, a vida é curta demais para você agir assim, né? Você tem que aproveitar a vida, aproveite a vida. Então, irmãos, isso é um perigo, porque as pessoas estão perdendo de vista as coisas eternas, a eternidade. Lembra que eu falei? Daniel era um peregrino, ele morava na Babilônia, ele passou a vida inteira na Babilônia, mas ele não era dali, o coração dele não estava ali. E é esse que tem que ser, irmãos, dentro de nós. Estamos no mundo, estamos inseridos aqui, mas este mundo, irmãos, não pode seduzir os nossos olhos. As coisas, os prazeres deste mundo não pode seduzir a tua vida. Com isso você esquece das coisas eternas. Esquecemos das coisas eternas. Irmãos, domingo eu vou começar a falar sobre os 4 cavaleiros. E você está vendo um monte de gente aí orar por Israel é bom. A Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Mas escute, irmãos, ore por paz em Israel. Mas nós temos que orar por paz no mundo todo, não só em Israel. Porque o mundo inteiro está em guerra, o mundo inteiro está em desespero. Não é só Israel. Irmãos, eles foram o povo. Apocalipse diz que a morte de Cristo foi para alcançar povos, línguas, tribos e nações. Isso inclui a gente. Então, irmãos, domingo eu vou falar sobre os cavaleiros e nós vamos mencionar um pouco sobre o que está acontecendo em Israel. Aqueles que têm uma visão pré-amilenista da história, acham que isso aí já é uma forma literal da ação de Deus. Mas para aqueles que são amilenistas, como é o meu caso, nós entendemos de uma outra forma o que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, entre Israel ali e Iraque. Então, irmãos, vamos continuar. Observe como o mundanismo está presente de forma diferente em cada história. Em cada uma delas existe investida do maligno. Amém? Então vamos lá. O capítulo 6 de Daniel não foge do padrão de investida do maligno. Dessa vez, através de colegas políticos e utilização de leis, destaco a investida do maligno para enxergarmos as diferentes maneiras de Deus nos proteger. Olha lá, irmãos, o versículo 1 ao versículo 9. Volta lá, Léo, rapidinho. Olha só, irmãos, quanto ele volta lá, início do Império Medo-Persa, que se sobrepusera a Babilônia no final de Daniel capítulo 5, você lê Daniel capítulo 5 final, olha só o que diz o versículo 31, Daniel 5:31. E Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então a gente encerra Daniel 5 dizendo que Dário, o Medo, tinha assumido o reinado. Então escute bem, Dário dividiu o seu reino em vários comandantes, 120 satrapás e 3 presidentes, dos quais Daniel, um homem com mais de 80 anos, era um dos 3. Olha só o que diz o versículo em diante. E Dário, o Medo, se apoderou do reino. Capítulo 1, 6:1. Desculpa, 6:1. Capítulo 6, versículo 1. Daniel 6:1. Olha lá. Dário decidiu constituir 120 satrapas. É isso mesmo? Sátrapas. Ei, Jesus. Para que administrassem todo o reino. Então lá, ele escolhe 120 homens. Para quê, irmãos? Qual é a visão dele nisso? Cuidar do seu dinheiro. Ele nomeia 120 homens para cuidar, para que não houvesse sonegação, para que ninguém roubasse Dário. Então ele escolhe 120 homens para junto com ele ajudar ele a ver se ninguém ia defraudar o reino de Dário. E aí ele vai escolher 3 presidentes, ou seja, no alto escalão, próximo dele. E quem que ele escolhe? Daniel. Irmãos, olha, é impressionante que mesmo com a mudança de império, o cativo Daniel continua atuando na cúpula administrativa. Por quê? Porque ele era um governante capaz, tinha espírito excelente. Versículo 3. Vai lá, Léo, no versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente.
E o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Olha só, irmãos, como Daniel se destacava mesmo numa cultura maligna e corrupta. Irmão, vai pegando aí, por favor. E olha só, tinha espírito excelente. Isso evidencia a integridade de Daniel na esfera pública. Isto é, Daniel não era só engajado, mas santamente envolvido. Irmãos, Daniel ele conseguia, mesmo com culturas diferentes, mesmo com reis diferentes, ele consegue ter um espírito excelente e demonstrar quem ele é. Então escute, ele não consegue, irmãos, só ter influência positiva sobre os seus colegas de governo. Pelo contrário, sua integridade não lhe rendeu amigos, mas produziu inimigos por todos os lados. Vamos ver aí, irmãos, a constituição dos seus inimigos. Você precisa entender, irmãos, qual foi a razão que Daniel foi jogado na cova. A gente não pode mais compreender uma mensagem pregada dizendo assim: olha, Daniel estava lá no reinado, ele foi jogado na cova dos leões, e Deus o livrou da cova, e assim mesmo Deus vai livrar você dos leões, das adversidades da vida. Não! O texto aqui, irmãos, ele vai nos ensinar que Daniel estava numa sociedade, estava no império maligno, corrupto, mas ele permanecia fiel aos seus princípios. Irmãos, você pode estar inserido no mundo e não se contaminar por ele. Você pode estar lá trabalhando numa empresa onde todo mundo nega a Deus, onde todo mundo blasfema contra Deus, mas mesmo assim você se destaca porque em você há um espírito excelente. Agora escute, irmãos, o versículo 10 diz assim, olha: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos. Irmão, não é orando dormindo, não é deitado, não é de qualquer jeito. Irmãos, a oração dele tinha um propósito específico. Então a sua oração levava ele 3 vezes por dia a se pôr de joelhos. Ele orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Então entenda uma coisa, irmãos. No versículo 10, não é que o momento crítico o levou a orar. Não é porque tinha lá um decreto que ele não poderia orar, falar com o seu Deus, a não ser o rei, que levou ele a orar. Mas que tal momento não abalou a sua vida de oração. Nada abalou, nenhum decreto do rei abalou, porque, irmãos, ele já tinha o costume. Imagina que lugar onde ele habitava, irmãos, onde ele morava ali no palácio, com certeza, aonde habitavam as outras pessoas, a casa dele, irmãos, por ser um presidente, por ser alguém, era muito visitado, muita gente entrando, passando. Então, foi a maneira que aqueles que acusavam Daniel encontraram. Então, escute. A prática da oração é considerada válida simplesmente pelo fato de ser um mandamento bíblico. É simples, irmãos. A Bíblia nos ensina e manda a gente orar. E olha só, não há nada de errado ter uma vida secreta de oração. Você sabe, Mateus capítulo 6, Jesus fala, olha, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Deus em secreto. Não é isso? Então escute, sua postura de joelhos 3 vezes ao dia ressalta o caráter de humilhação. Ou ele dobrar o seu joelho mostra a sua humilhação ao Deus Todo-Poderoso. Então escute, irmãos. Qual era o motivo de oração de Daniel? Daniel tinha uma vida de oração. E qual era o motivo? Qual era por que Daniel se punha a orar? Primeiro, ele tinha já dentro dele esse espírito de oração. Segundo, ele intercedia pelo seu povo. Além de orar, buscar a Deus constantemente para ter uma vida mais próxima de Deus, ele orava pelo povo. Que povo é esse? O povo lá em Jerusalém que ainda estava lá nos escombros, nas ruínas. Então, Daniel está orando pelo povo. Com certeza Daniel intercedia pelos cativos que estavam ali presos ainda na Babilônia, os que estavam vivos, que a maioria que foram para a Babilônia eram jovens, então a maioria estava vivo, como Daniel. Então olha só, ele intercedia pelo povo e principalmente ele orava por ele mesmo.
Daniel tinha que orar para seu fortalecimento, isto é, para que não cedesse à tentação proposta pelo decreto de Dário. Ele precisava orar não só pelos outros, mas por ele mesmo. Porque, irmãos, somos frágeis intercessores e por isso precisamos que a súplica nos inclua também. Então, quando eu vou orar por alguém, eu tenho que me colocar, eu tenho que me incluir nessa oração. E Daniel orava por ele, orava pelo povo, intercedia para que Deus estivesse sempre com eles. Daniel tinha uma vida de oração. A oração é o instrumento necessário em nossa luta diária contra o pecado. Cada não ao pecado fortalece ainda mais nossa busca por santidade. Precisamos orar constantemente para não cair em tentação. E olha o que diz o versículo 11. Olha só. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Agora eu quero que você preste atenção, porque aqui, além de tudo que está acontecendo, Daniel tendo um espírito excelente, estando lá na Babilônia, agora no reinado de Dário, Daniel mostra dentro dele que ele não ia parar de orar, que ele não ia deixar de orar e interceder. Mas olha só, irmãos, o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e encontraram orando. Irmãos, imagina a cena, Daniel dobrado o joelho, com a janela aberta de vista para Jerusalém, né? Imagina agora aquele monte de gente lá espiando para ver o que Daniel estava fazendo. Eles não tinham o que fazer, mas eles iam perturbar aquele que estava orando. Está vendo, irmãos? O inimigo, ele é tão sujo, ele é tão astuto nesse sentido, que ele sempre usa pessoas para acusar, levantar como acusadores. Agora eu quero fazer você entender, escute. Novamente fala de uma ação dos opositores de Daniel, que o deletaram a Dário. Olha o versículo 13, vai lá, Léo. Olha o versículo 13. Então eles disseram: ó rei. Lembra, irmãos, que no capítulo 5 que nós meditamos semana passada, o rei lá, o tal do Beltesazar, ele vai falar assim: olha, você não é um daqueles que é o exilado de Judá, você não é um dos cativos, ou seja, você não é um escravo. E olha só, irmãos, a falta de respeito. Daniel aí ele era um presidente, ele era alguém importante do reino. Olha só como aqueles homens se referiram a Daniel. Este Daniel, que é dos exilados de Judá, aí vai fazer a mesma coisa que fizeram aqueles homens no capítulo 3, diante de Nabucodonosor, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se curvar diante da estátua. Aqueles homens que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego falaram a mesma coisa: faz pouco caso do Senhor, ó rei. A mesma coisa. Então escute, irmãos, a acusação é a mesma feita contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Não faz caso de ti, versículo 13, simbolizando insubmissão ao rei. Fica claro o desprezo deles ao presidente Daniel quando o chamam de exilado de Judá. Mesmo assim, vem a sentença. O rei não consegue, irmãos, tirar a sentença. E agora, irmãos, com o rei já selando, Daniel agora vai ser jogado na cova dos leões. Então escute, irmãos, vai no versículo 24. Olha só, irmãos, a gente vê aqui que pela braveza dos leões, isso me mostra, me ensina, esse versículo 24 me ensina que os leões estavam famintos. Olha aqui, olha lá, o rei deu uma ordem, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres, olha lá, ó, ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Sabe quando quem tem cachorro aqui, sabe quando o seu cachorro está com fome? Aí você vai lá, você pegou um bife lá, uma carne. Tá caro carne, né, irmão? Ração? Meu cachorro não vai fazer isso, não. A ração? Ele pode estar até com fome, mas você põe a ração lá e dá uma cheirada, daqui a pouco ele vai comer. Mas experimenta pegar, deixar o seu cachorro um dia sem comer. Aí você pega aquele bife que você ia comer, saboroso, suculento, cheio de gordura, assim, sabe? Aquela gordura amarelinha boa assim. Aí você pega aquele bifão assim e faz assim, ó, perto do seu cachorro.
ele vai, além de ficar em pé, a hora que se aproximar, ele vai dar uma bocanhada com força, que quase arranca a sua mão. O dente chega até raspar na mão assim, pode até cortar. Depende do dente, depende do cachorro, né? Então, irmão, você fala de pitbull, mas tem uns pincherzinhos com os dentinhos desse tamanho assim, ou coisa do cão, que lá enfinca que ó, só Jesus vai arrancar. Agora, escute. Aqui prova que aqueles leões estavam famintos. Famintos. Mas por que não devoraram Daniel? Por que o leão não estraçalhou? Os leões não estraçalharam Daniel. Se olha, antes de chegar lá, né, antes de chegar ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Agora escute, irmãos, escute. No verso 24 comprova que os leões estavam famintos. Enquanto Dário confiava em sua máquina administrativa para não sofrer dano. Imagina agora, irmãos, aqui, o rei preocupado, irmãos, com o seu governo, nomeia 120 ali presidentes, né, sátrapas e 3 presidentes. Então ele está preocupado com a sua máquina pública. O rei Dário está preocupado com o seu governo, para que ninguém o roube, para que ninguém o lese. Então ele escolhe essas pessoas. Então a confiança de Dário está na sua administração, está no seu governo. Mas agora, irmãos, olha só, enquanto Dário confiava em sua máquina administrativa, para que não sofresse dano, mas foi em Daniel que não se achou nenhum dano, porque ele crê em Deus. Que diferença de espírito. Olha só, irmãos, volta ali, no versículo 23, volta ali, olha lá, então o rei com muita alegria mandou que tirasse Daniel. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, irmãos. Daniel não tinha um ferimento, porque ele confiava em Deus. Que espírito, irmãos, que diferença de espírito. Enquanto um confiava no seu governo, irmão, Daniel confiava em Deus e Deus o livrou. Agora eu quero fazer você entender, e preste atenção, que agora você vai começar a entender por que Daniel está na galeria dos heróis da fé. De acordo com Hebreus 11, 33, que é a galeria e fala sobre a fé, no versículo 33 de Hebreus vai dizer: pela fé fecharam a boca dos leões. Põe lá para mim. Põe Hebreus aí para mim, rapidinho, por favor. A atitude de Daniel foi de fé. Sua fé envolvia fidelidade de ter que passar pelo pior se necessário fosse. Isso é fé. Fé, irmãos, quando está tudo bom, aonde você exercita a fé? Se está tudo bem. Se as coisas estão boas, como é que a gente exercita a fé? Não tem jeito. E olha lá que diz Hebreus 11:33. Tá no jeito aí? Hebreus 11:33. Olha lá, ó. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. O que fechou a boca dos leões foi a fé de Daniel. A fé que Daniel tinha em Deus. Então escute. Daniel é justificado e sai ileso da cova, mas seus acusadores são condenados e têm os seus ossos esmigalhados pelos leões. Vale ressaltar que Daniel louva e diz que, meu Deus, irmãos, em nenhum momento você vê Daniel dizendo: olha, eu não fui comido pelos leões, os leões não me devoraram, porque eu sou o Daniel, porque eu sou o que sou, olha só, eu sou Daniel. Não, irmãos, ele louvou a Deus e disse: olha, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Assim como nos capítulos anteriores, Deus protege seus escolhidos mais uma vez. Agora escute, Deus livra, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, de várias formas. No capítulo 6, Deus não só livra da cova, mas das artimanhas dos homens maus. Escute, irmãos, Dário faz um decreto de honra a esse Deus vivo 3 vezes. Olha só, irmãos, ele honra a Deus. Volta lá, Daniel, capítulo 6, versículo 25. Rapidinho, volta lá, Daniel 6, 25. Olha só, irmãos,
Olha lá, então o rei Dário escreveu a pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada, versículo 26. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Versículo 27. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Agora, escute. Agora vai entrar a parte mais interessante de Daniel. Lembra que eu falei, irmãos? Não adianta nada a gente ouvir pregação dizendo que, olha, Deus vai tirar você dessa cova, Deus vai tirar você dos leões, do poder dos leões. Mas entenda, irmãos, a história de Daniel capítulo 6, ela tem tudo a ver com Cristo. Você quer ver? Eu vou te provar que tem tudo a ver com Cristo. Como Daniel, Jesus foi condenado pela lei, sem que transgredisse a lei divina. Assim como Daniel não foi infiel ao rei, Jesus não foi infiel ao seu pai. Diferente de Daniel, porém, Cristo padeceu o juízo que nos era devido. Olha só, irmão. Lá na história de Daniel, Deus livra Daniel da cova dos leões, mas não livra Cristo da cruz. Está entendendo, irmãos? Preste muita atenção. Cristo padeceu o juízo que nos era devido, ou seja, era para ser nosso, a ira era recair sobre nós, não só em Cristo, mas Cristo padeceu o juízo que nos era devido. O leão de Judá morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em derredor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 18 diz, irmãos, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. Mas aqui nós vemos que o leão da tribo de Judá, que é Jesus, irmãos, o leão da tribo de Judá, ele morreu para que eu e você não fôssemos devorados pelo leão que ruge em derredor. Se Daniel desceu a cova sem ter que morrer, a descida de Cristo foi para a morte e sepultamento. Como nosso substituto, ele reviveu. E a história de Daniel, só quem morrendo de fato. Irmãos, Daniel foi à cova, mas ele não morreu. Cristo vai para um buraco e lá ele vai ser enterrado, porque ele morreu por nós. Escute, irmãos, isso é muito sério. Deus nos protege do inimigo, porque é Cristo quem padeceu em nosso lugar. Daniel 6 se encontra na ressurreição de Jesus. Aonde, pastor? O que a história da ressurreição de Jesus tem a ver? Assim como a pedra posta na boca da cova, Daniel vai lá para a cova e eles mandam colocar uma pedra em frente para Daniel não fugir. Coloca uma pedra de frente da cova e ainda o rei sela para que ninguém fosse lá e violasse durante a noite. Mas diferentemente, irmãos, a questão da pedra que foi colocada na boca da cova é selada e não pode evitar o livramento de Deus na vida de Daniel. Mas a pedra do túmulo de Cristo não pôde contê-lo, e sua ressurreição foi obra do Pai para justificá-lo, e também para justificar o seu servo Daniel, e todos nós que cremos em Cristo. Jesus se cumpre em Daniel capítulo 6. Enquanto Daniel está lá com a pedra, irmãos, mas Deus guarda ele lá dentro da cova. A pedra que tampava Jesus não foi suficiente, porque depois da sua ressurreição a pedra foi removida pelo anjo. Está vendo como quando a gente olha o texto, irmãos, entendendo Cristo se apresentando aqui? Agora eu quero fazer você entender outra coisa para a gente ensinar, para a gente encerrar. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Abra aí João 17, João capítulo 17, versículo 15. Abra para mim aí, olha só. A oração sacerdotal de Jesus é um exemplo perfeito daquilo que Daniel precisava e que Cristo também pede por nós. Olha só, irmãos, João 17,15 diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal.
A oração de Jesus, irmãos, a oração sacerdotal, Jesus diz: eu não peço, Pai, que vocês tirem eles do mundo, mas os livra do mal. Aí o versículo 16, muda aí, olha o que diz 16, rapidinho: eles não são do mundo, como também eu não sou. Lembra, irmãos, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, nós não podemos nos contaminar com a cultura deste mundo, com as coisas deste mundo. Então escute, irmãos, olha só, Jesus é o nosso sumo sacerdote, a oração sacerdotal de Jesus é o exemplo perfeito daquilo que Daniel precisava e que Cristo também pede por nós. O que é? Ser guardado do mal, sem ser tirado do mundo. Cristo não somente é o nosso substituto, mas também o nosso intercessor. Olha só, Cristo, ele foi a oferta e ele foi o ofertante. Cristo se deu na cruz por expiação dos nossos pecados. Então ele oferta, ou seja, ele é o sacrifício, mas é ele mesmo que se oferta, é ele mesmo que fala assim: olha, eu vou dar a vida por vocês. Olha o que diz o versículo 17. Olha lá: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora escuta, irmãos, em nossa luta contra o mundanismo, é importante lembrar que sempre tem alguém orando por você. Escute, nessa luta nossa, lutando contra o mundanismo que o mundo quer empurrar goela abaixo das nossas vidas, é importante você se lembrar que tem alguém orando por você. Mas, irmãos, não é, aqui eu não estou falando de irmão e de irmã. Aqui não estou falando de um irmão ou irmã da nossa igreja. Eu me refiro ao nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A intercessão de Cristo é fundamental, porque ela não visa apenas nos dar uma força. A oração intercessória de Cristo é uma oração que nunca falha em meio às nossas provações e às investidas do maligno. E para encerrar, Cristo ora por nós, e a sua oração sempre é eficaz. Irmãos, eu quero encerrar dizendo: assim como Daniel não se contaminou, eu e você podemos também não nos contaminar com este mundo. Irmãos, eu e você não podemos nos contaminar com as coisas deste mundo, com os valores deste mundo. E aí eu coloquei o título dizendo: amando a Deus na cova. Por quê? Daniel foi parar numa cova. Daniel poderia ser destroçado pelos leões, mas Deus o preservou, Deus o guardou. E aí quando você faz um paralelo de Daniel e Cristo, não, Cristo recebeu todo o juízo de Deus pelos nossos pecados. Quando eu olho para Daniel, eu vejo Daniel como também um homem falho, pecador, mas que amava a Deus no mundo, sem ser tirado do mundo. E você acha que o que Daniel viveu lá é pior que os nossos dias? Você acha que aquilo que Daniel sofreu no mundo era pior do que nossos dias atuais? Não era. Fique de pé. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós oramos enquanto estivermos no mundo. Senhor, nos livra do mal. Que possamos, Senhor, demonstrar, assim como Daniel também, ó Deus, não se rendeu, não se curvou a um sistema corrupto, maligno da Babilônia. Mas mesmo assim, ele viveu e sobreviveu vários reinados, sendo obediente e fiel à tua palavra. E o Senhor o guardou em todo o tempo, e o Senhor ainda o exaltou lá na Babilônia. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender nessa noite que também eu, e aqui os meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, aqueles que nos assistem, ó Deus, eles possam entender nesta hora, Pai,
que enquanto estivermos neste mundo, precisamos ser luz, ser sal da terra, demonstrarmos com o nosso testemunho que o plano de redenção alcançou as nossas vidas e que o nosso testemunho é um testemunho fiel. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, agradecendo a Cristo que foi o nosso substituto, que foi Cristo quem pagou, quem padeceu por nós, pelos nossos pecados, e por isso nós rendemos graças ao nosso Senhor, rendemos graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor, e te pedimos, Senhor, nos ajude, ó Deus, Cristo interceda por nós junto ao Pai, para que possamos suportar as tentações, para que possamos suportar as lutas desta vida, sem desanimar, sem retroceder, sem olhar para trás, sem desistir, que possamos não perder as coisas eternas de vista, que possamos olhar para o alvo que é Cristo, e irmos rumo, Pai, a este alvo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto estamos neste mundo, Pai, nos livra do mal, nos guarda debaixo de suas asas, nos guarda, Senhor, nos protege de todo o ataque do maligno, e guarda os teus filhos, guarda a casa dos teus filhos, e que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos orar aqui, irmãos, o Pai Nosso, mas antes, aqueles que nos acompanham, estou encerrando já. Domingo, nosso culto começa às 7 horas. A gente estava fazendo o culto 6h30 por causa do decreto, mas como agora o decreto aumentou para as 9 horas, então o nosso culto domingo vai ser das 7 às 8. Então nós começamos aí meia hora mais esticadas, que vai ser às 7 horas da noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estaremos aqui, domingo nós começamos essa série, serão 4 domingos falando sobre os 4 cavaleiros, e começamos com o primeiro cavaleiro, abertura do primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, primeiro selo sendo aberto, então é nele que nós vamos meditar. Irmão, se eu fosse você, eu viria ouvir isso, já faz tempo que eu preparei esse estudo, repreparei, mexi, alterei, muita coisa Deus foi mudando, eu fui trabalhando. Por quê, irmãos? Porque muita gente não gosta de pregar em Apocalipse. Porque, como é um livro profético, irmãos, ele dá margem para muita interpretação. Muita gente interpreta de um jeito, muitas denominações interpretam de outro. Então, essa multiforma de interpretação, ninguém gosta de meditar, ninguém gosta de pregar sobre o livro de Apocalipse. Mas nós vamos pregar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, domingo, 7 horas, estaremos aqui para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você que nos acompanhava. Até domingo, em nome de Jesus.